Bom dia, nossas companheiras, bom dia a todos os nossos companheiros, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Essa é mais uma edição do Minuto da Democracia. É um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, através da sua liderança, com o objetivo de discutir aqueles acontecimentos mais importantes da conjuntura que nos ajude a nos posicionar e, ao mesmo tempo, informar para todos as nossas ações aqui na Assembleia. E nós, vocês lembram, estreamos esse programa, a primeira edição, e trouxemos aqui a doutora Marília Lomanto, justamente para discutir os aspectos da inconstitucionalidade do processo de prisão do presidente Lula. Vejam vocês o que é a vida e a realidade. Então, naquele momento que se discutia justamente o atropelamento da Constituição, aquela celeridade toda no sentido de tirar o Lula da disputa, e nós não sabíamos exatamente o que estava por trás. Tínhamos uma narrativa, sabíamos de certa forma, mas veio aí esse verdadeiro tsunami, o chamado The Intercept Brasil. Ele apresentou para a sociedade brasileira de forma escancarada um conluio, uma combinação onde o juiz Moro organizava, coordenava, ele chefiava promotores, ou seja, o juiz que deveria ser imparcial, junto com os acusadores, para cumprir ali um objetivo político. Por isso que hoje nós estamos aqui convidando o Dr. Ismar Nascimento Júnior, que é mestre em Direito Penal, é especialista em Direito Processual Penal, que vem nos ajudar a entender todo esse processo que foi desmascarado. Então, ele, como especialista, como conhecedor profundo da legislação e também estudioso desse processo, nós temos uma honra de recebê-los aqui para justamente tentar compreender melhor, informar todos os nossos militante. Então, doutor Ismar, é uma honra recebê-lo aqui, e eu gostaria que o senhor se pronunciasse sobre como é possível acontecer isso no Poder Judiciário. Eu acho que um dos maiores escândalos, e o que é que o senhor acha, a sua opinião, onde o juiz, que deveria ser imparcial, organizando todo um processo judicial. Bom, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade ao deputado e situar minha fala no espectro técnico-jurídico. Claro que o jurídico ele não está dissociado do político, ao contrário, o político ele precede o jurídico, mas a minha intenção aqui é buscar analisar de forma técnica os últimos acontecimentos. Então, antes de tudo mais, o Brasil, a República Federativa do Brasil, segundo consta na Constituição, é um Estado democrático de direito. O que isso implica dizer? Para além de ser um Estado democrático, é um Estado democrático de direito, ou seja, a atuação dos poderes públicos deve se dar de acordo com as leis, com a Constituição, que é a lei maior, e a legislação federal. Deste modo, o processo penal, que é uma das intervenções mais dramáticas na vida de qualquer ser humano, porque existe o direito fundamental à liberdade, gizado na Constituição Federal. O processo penal ele é balizado por regras e princípios. Um destes princípios
é o princípio da imparcialidade do juiz. Então, respondendo à pergunta do deputado, todo e qualquer processo penal, partindo também a partir de uma das conquistas do iluminismo, qual seja a separação entre as funções de julgar, acusar e defender, não se admite, seja no Código de Processo Penal, seja na Constituição Federal, que um juiz, qualquer juiz que seja, articule junto com a acusação, seja o Ministério Público, estadual ou federal, ações ou provas a serem utilizadas no processo. Então, as revelações trazidas pelo site The Intercept, revelações essas que ainda serão objeto de discussão, elas apontam para uma possível quebra da imparcialidade no processo, neste processo específico, das suas funções, e que o Deltan Dallagnol também se afaste para que haja um processo correto de investigação. E anteontem nós sabemos que um conjunto de advogados chamado Advogados pela Democracia, eles entraram com um pedido no Supremo Tribunal de Justiça pedindo a prisão do juiz Moro e a prisão do Dallagnol. Como o senhor vê isso, a situação de um ministro sendo solicitado que seja preso e que um procurador do Ministério Público também seja preso, tendo em vista que a posição que eles ocupam poderia haver uma descaracterização, ou seja, obstruir provas. Certo. Bom, primeiramente, dentro da sistemática das prisões processuais, que não as prisões decorrentes de uma condenação, uma das hipóteses que legitima um decreto prisional seria justamente a possibilidade do acusado ou investigado estar a destruir ou ocultar provas que pudessem influenciar no processo. Então, é com base neste fundamento que a Associação de Juristas entrou com este pedido. Bom, de qualquer sorte, e aí, neste passo eu recomendo que tenhamos muita serenidade quando tratamos sobre processo penal, e a serenidade, ela inclusive vai de encontro ao nosso momento político e cultural que está baseado numa polarização entre o bem e o mal. Então, assim, esse pedido, mais especificamente, ele está baseado em indícios que vieram a público a partir das revelações do Intercept. Porém, haveria que se verificar se de forma concreta, tanto o ministro Sérgio Moro quanto o procurador Dallagnol estariam de fato a obstruir essas provas. Aí, a partir daí, isso legitimaria um decreto prisional. Mas a intenção aqui desta fala é justamente chamar a atenção para... E o que é que eu quero dizer com isso? Se as 10 medidas contra a corrupção valessem hoje, essa captação dessas conversas, obtidas por uma fonte até então sigilosa, poderiam ser utilizadas contra o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, e o procurador da República, e os procuradores envolvidos, ainda que colhidas de forma ilícita. E por que eu digo que essas provas foram colhidas de forma ilícita? O que não descaracteriza a relevância do conteúdo e da divulgação dos conteúdos. É porque uma interceptação telefônica, dentro de um Estado de Direito, eu comecei dizendo que nós vivemos num Estado democrático de direito, ela necessita de ordem judicial fundamentada. Perceba, deputado, que há pouco tempo atrás, o ministro Sérgio Moro, ao se referir à captação da conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma, disse que, a despeito da captação não ser legítima, porque em se tratando de uma presidente, a competência para determinar tal meio de prova seria do Supremo Tribunal Federal,
ou então o juiz disse que o que valia eram os conteúdos daqueles áudios. Então, se num primeiro momento essa fala seria interessante para um determinado grupo, hoje ela não seria para o próprio ministro. Já que, se como dizia o filme, a lei é para todos, ela deve ser de fato para todos. Então, em instâncias diferentes, né, a gente poderia dizer do sistema jurídico, um pediu a prisão, outro pediu a suspeição e o afastamento, mas nós tivemos a Operação Lava Jato como um dos pilares fundamentais. Primeiro, para o impedimento da presidenta Dilma, que levou ao impeachment, e foi feita uma campanha política muito forte a partir de vazamentos, denúncia, e depois para a prisão do presidente Lula, o que levou à eleição do presidente atual, o Jair. Ou seja, se ele também recebe muitas influências da política, e é da política que ele nasce, se considerarmos que... Bom, temos aí, como sempre chama a atenção o professor Rômulo Moreira, procurador de justiça aqui da Bahia, existe a questão da opinião pública. Então, a população, ela está diretamente influenciada e influencia também a opinião pública. Os fatos em si, revelados pelo Intercept, podem trazer uma reflexão, sim. Mas, para um determinado grupo, a ideia de que os fins justificam os meios, infelizmente, vai continuar valendo. Essa é a minha opinião. Mas eu vi uma entrevista do jornalista, o Green, e ele dizia que o seu acervo talvez tenha material para 1 ou 2 anos, né, para ele apresentar isso para a sociedade. E ele está sendo muito cuidadoso, ou um regime de exceção de força para se manter no poder. Num primeiro momento, prestar esclarecimentos sobre os fatos. Então, o que seria o Senado? O que seriam as casas legislativas? Desviralizar. Então, a sociedade vem mudando e a democracia é processo. Nós estamos aí amadurecendo. A Constituição foi promulgada em 88, de lá para cá passaram-se... Não temos nem 40 anos de democracia formal. Antes vivíamos um estado de exceção declarado. Inclusive, à época com restrições ao direito à garantia do habeas corpus. Vale pontuar também que uma das 10 medidas contra a corrupção é que o habeas corpus ele tenha uma restrição quando manejado a fim de declarar nulidades nesse tipo de processo. Então, é só para pontuar aqui que a última restrição ao habeas corpus ocorreu no ato institucional número 5. Então é sempre bom lembrar isso também. Mas a sociedade vem mudando, os meios de comunicação vêm mudando. Antes de estudar direito, eu estudei propaganda, e o que nós discutíamos à época, no início dos anos 2000, era justamente a hegemonia da TV. Não existiam redes sociais da forma que nós conhecemos hoje. Os celulares eles não eram capazes de produzir conteúdo. E hoje qualquer pessoa pode fazer uma história e fazer um... O doutor Sérgio Moro, ele não nega, a princípio, pelo menos nas primeiras conversas reveladas, o conteúdo das conversas não foi negado. A verdade é do presidente Lula, né? Então, muito obrigado. Foi uma honra receber o senhor, né, que mesmo sendo muito jovem, mas muito competente. Então, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.